tarde, nono ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, nossa primeira aula da semana. Espero que vocês tenham tido aí um final de semana tranquilo, de muita comunhão, com as mães de vocês. E espero que Deus nos abençoe para que a gente consiga concluir mais essa semana de estudos. Nós finalizamos o capítulo 2, que era um capítulo que ainda fazia parte dos conteúdos do nosso primeiro bimestre. Então agora nós entramos no capítulo 3, que junto com o capítulo 4 compõe o conteúdo do nosso segundo bimestre. Então agora nós estamos com o conteúdo correto, de acordo com o bimestre em que estamos, certo? Apesar de nós estarmos aí com algum pouquinho de atraso, conseguimos colocar a nossa programação, nosso conteúdo programático em dias. Então eu peço que você, nesse momento, pegue o seu livro de português e abra na página 98. Nós vamos começar hoje analisando a abertura do capítulo 3, lendo o artigo expositivo que está na página 100, falando um pouquinho a respeito desse gênero textual novo que é trazido no capítulo 3 e também fazendo a resolução das atividades do Para Discutir, que estão na página 102. Então, a nossa aula vai abranger a página 98 até a página 102, ok? Gente, analisando aqui a abertura do capítulo 3, nós conseguimos ver uma ilustração bem sugestiva. Nós temos o que seria o topo de uma montanha, podemos assim dizer. Nós temos a representação do globo, do planeta Terra, e nós temos um homem. E o que esse homem está fazendo? Ele está aqui empurrando o globo, está empurrando a Terra, como diz o ditado, ladeira abaixo. E aí, o que essa ilustração extremamente sugestiva quer nos dizer? Ela vai trazer um pouquinho do tema do nosso capítulo, que é Mundo em Perigo. Muito se é falado a respeito do aquecimento global. A verdade, isso já foi muito falado. Em um certo momento, acabou perdendo a mídia, digamos assim. As pessoas deixaram um pouquinho de falar sobre o assunto, mas isso não quer dizer que a falta de exposição sobre ele signifique que ele já foi resolvido. Pelo contrário, o mundo avança cada vez mais, tanto em globalização, como em avanços tecnológicos, como também modificações na estrutura social. E tudo isso, de uma certa forma, a busca desenfreada pelo lucro, pela aquisição, pelo poder, mesmo que o ser humano não queira, ela traz sim um lado negativo, um lado que o nosso planeta não está preparado para receber. A verdade é que o ser humano ele consome mais do que a natureza consegue se regenerar. Ele retira mais da natureza do que os recursos que realmente estão disponíveis. Isso é extremamente perigoso e preocupante, porque significa que as futuras gerações necessitarão do mínimo para sobreviver e, no ritmo acelerado que nós estamos de destruição do planeta, é possível que as futuras gerações não tenham nem o mínimo para sobreviver. Água potável, vocês já sabem que 90%, ou se eu não me engano, mais de 90% da água do nosso planeta é salgada, que é uma água que não é propícia para o consumo. Está aí distribuída nos oceanos, ou então tem algumas partes congeladas nos polos, norte e sul. E da água potável que nós temos no mundo, boa parte dela é desperdiçada. Boa parte dela as pessoas usam de forma indiscriminada. E eu estou citando só um recurso natural, que é a água potável. Nós não temos só esse recurso para a nossa sobrevivência, O solo, o ar, todos os elementos que nós possamos imaginar que são naturais e que fazem parte da sobrevivência do ser humano, está nesse momento sendo explorado.
e provavelmente são recursos não renováveis, ou seja, aquilo que é extraído da natureza e que não há possibilidade da natureza regenerar, da natureza fazer com que aquilo exista novamente, tá? Então, não é porque parte desse assunto deixou de ser falado, deixou de ser exibido na grande mídia com mais frequência, que esse problema está resolvido. Pelo contrário. Na página 98, nós temos 3 questões nos conhecimentos prévios. Primeira questão. Você conhece qual é a finalidade dos artigos expositivos? Talvez você já tenha ouvido falar na palavra artigo, porque ele remete muito a trabalhos acadêmicos e trabalhos científicos, né? É aquele texto bem extenso que tem um resumo, a introdução, desenvolvimento, conclusão, onde o autor vai falar de forma bem técnica, baseado em estudos, em conhecimentos adquiridos dentro daquele assunto, e falar de forma precisa, com realmente bastante propriedade sobre aquilo que ele está falando. Uma linguagem rebuscada, uma estrutura que deve ser mantida, deve ser seguida como norma padrão. Esse é o artigo. Mas aqui nós iremos estudar o artigo expositivo, que é uma modalidade de texto que também serve para expor as informações. Ele também vai ter essa característica de trazer informações para o leitor sobre um assunto que esteja ou na mídia, ou um assunto que seja interessante, que tenha abrangência coletiva, que seja importante para variadas pessoas, só que ao invés de ter uma estrutura extremamente rígida, com introdução, desenvolvimento, conclusão, o resumo em português, o resumo em inglês, que é a estrutura do artigo científico, o artigo expositivo vai traduzir essas informações mais técnicas de dados, de pesquisas, de coletas de informações, naquela linguagem mais acessível, pela qual as pessoas comuns ou que não tenham tanta instrução consigam ler e consigam compreender. Essa é a principal distinção para o artigo expositivo. Ele é um texto que tem como objetivo expor ao leitor informações a respeito de um assunto determinado, tá? De um assunto bem específico ao qual o autor estudou, né, pesquisou, enfim, de forma que a pessoa consiga entender, de forma que a linguagem seja acessível. Não é porque eu estou falando, por exemplo, sobre o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que eu preciso trazer para o grande público uma informação que é extremamente técnica, que somente um técnico do IBGE entenderia. Números, cálculos, proporções. As pessoas do grande público irão entender? Não. Então, dessa forma, eu não atinjo o meu objetivo. Então, no artigo expositivo, se o principal objetivo é informar, eu preciso ter uma linguagem clara que consiga abranger grande parte da população, grande parte das pessoas que lerão o artigo, ok? Segunda questão, você já participou de um seminário na escola? Com certeza, né? As disciplinas escolares, elas trazem o seminário, e o seminário costuma ser bem usual dentro da sala de aula, né? Os professores costumam realmente trabalhar com o seminário. Terceira questão, qual a relação entre esses dois gêneros textuais, o artigo expositivo e o seminário? Nós podemos dizer que o artigo expositivo tem a função de informar o público, de trazer uma informação que seja técnica, apurada, né? Tirada de vários dados e estatísticas, de estudos aprofundados sobre o tema, só que trazê-la numa linguagem acessível para que as pessoas entendam. E o seminário tem uma função similar, porque no seminário nós temos uma grande exposição de conteúdos numa linguagem também mais acessível ao grande público, dentro de um assunto que foi extremamente estudado, extremamente abordado. Por exemplo, foi feito o seminário no ano passado dos livros paradidáticos, né? Foram divididas as turmas e aí as turmas fizeram o seminário a respeito do livro. No caso, vocês participaram como o 8º ano, né, de 2019. Então, ali no seminário, vocês tinham a missão de, dentro daquele livro paradidático, ler
o livro inteiro, estudar a escola literária, por exemplo, que aquele autor naquele momento estava inserido, estudar a vida do autor. Então todas essas informações vocês estudaram, compreenderam e durante o seminário vocês repassaram para o público, ok? Então esse é o ponto de semelhança entre eles. Caracterizando o gênero. Na primeira parte deste capítulo, estudaremos um gênero textual cujo objetivo principal é informar os seus leitores, que é o artigo expositivo. Com uma linguagem simples, compreensível ao grande público, o articulista procura tornar acessíveis as informações. A grande jogada é saber abordar de maneira clara temas muitas vezes bastante complexos. Não é porque um assunto é difícil de entendimento que ele precisa ser inalcançável, por exemplo. Não é porque é complicado de entender que as pessoas não podem entender. Sempre é possível que você transmita a informação de forma que o seu interlocutor entenda o que você está querendo dizer. Depois de conhecer bem as características e funções desse gênero, em que há o predomínio da exposição, veremos como podemos repassar as informações em apresentações orais. Ou seja, o que seria o seminário? Seria como uma tradução daquilo que o artigo expositivo traz de forma escrita. Porque no seminário nós falamos, nos expressamos oralmente para que o grande público entenda as informações que foram obtidas, durante o estudo daquele seminário. O artigo expositivo, a expressão é através da escrita. O texto é escrito, tá? Diferente do seminário. O seminário é uma atividade de exposição do conhecimento realizada em situações formais e que requer bastante planejamento. Vocês com certeza lembram do trabalho que deu para poder organizar, projetar, e nós ainda não conseguimos atingir 100% dos objetivos que nós traçamos, mesmo com bastante planejamento. Então, para entender que o seminário é algo extremamente importante, que deve ser feito com cuidado, com zelo, com dedicação. Próxima vez que nós estaremos, que com certeza nós vamos estar juntos, na próxima vez que você tiver um trabalho como esse para fazer um seminário, lembre do que eu estou falando agora. Não é de qualquer forma que a gente faz o seminário, precisa de planejamento, precisa de organização, você precisa primeiramente estar por dentro de todo o conteúdo que vai ser explanado, você precisa realmente ter as coisas na ponta da língua para poder transmitir para o grande público. O seminário permite aprimorar a expressão oral enquanto expomos informações. Por isso é importante tanto para quem o apresenta como para quem o acompanha. Então, tanto a pessoa que estudou e que vai ali no momento expor de forma oral os conhecimentos que ela obteve, tanto para ela que está expondo, como para a pessoa que está ali assistindo, adquirindo toda aquela informação sem ter estudado sobre o tema, sem ter aprofundado sobre o tema, o seminário permite que essas duas pessoas, mesmo que estejam em posicionamentos diferentes, uma ali na frente, com toda a responsabilidade de explicar, e a outra ali só com a faca e o queijo na mão, só para absorver os assuntos, o seminário faz com que essa experiência, tanto para quem está à frente, como para quem está só como telespectador, como espectador, seja muito importante. Seja também relevante para as duas pessoas, O que nós vamos estudar aqui no capítulo? Primeiro, a característica e a função do artigo expositivo e do seminário. Depois, nós vamos ver os pronomes relativos. Posteriormente, as orações subordinadas adjetivas e, por último, a pontuação das orações subordinadas adjetivas, ok? Partindo aqui da abertura, nós chegamos na página 100, onde nós temos o artigo expositivo que tem por título O Verão Mais Quente em 130 mil anos. Antes de nós fazermos a leitura do artigo, nós temos os quadrinhos. Nunca passem pelos quadrinhos, por favor.
Nunca passe batido pelo antes de começar a ler, nunca passe batido pelo aprenda mais. Eles não estão aqui de enfeite. Não é uma arte gráfica que o autor colocou ao lado do texto para ficar bonitinho, colorido, chamativo. Não, eles são quadros que realmente trazem informações importantes e que muitas vezes não estão dentro do texto de apoio do livro, que você só vai encontrar lá no quadrinho. Então não passe pela leitura deles desapercebido. Preste atenção, analise, leia com cautela, tá bom? Então, antes de começar a ler, o artigo expositivo que você vai ler agora traz informações muito graves sobre o aquecimento global, um problema ambiental que tem atingido todo mundo. As previsões não são das melhores. O artigo aponta que o desprendimento de icebergs tem sido cada vez mais frequente em várias geleiras do leste da Groenlândia, e os resultados são imediatos: aumento do nível dos oceanos, secas intensas e tragédias climáticas, ok? Então, vamos lá. Efeito estufa pode deixar os polos, Polo Norte, Polo Sul, tão quentes em 2100 quanto na época do último degelo. Temperaturas médias globais cerca de 2 graus Celsius mais altas, nível do mar elevado em mais de 1 metro e grande parte das camadas de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica derretidas. Não se trata de um duelo de titãs, mas sim de uma perspectiva realista para um futuro próximo. Segundo pesquisadores da Universidade do Arizona, em Tucson, nos Estados Unidos, apenas 94 anos nos separam desta situação. Porém, eles avisam, o aumento da emissão de gases causadores do efeito estufa pode até encurtar esse tempo. As previsões alarmantes, reveladas em 2 artigos publicados na revista Science da semana passada, foram feitas a partir de um modelo de camadas de gelo criado pela equipe. Para as simulações, foi usado um programa de computador desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos para prever o clima. Com o objetivo de testar a precisão do método, os pesquisadores confrontaram informações naturais sobre o clima do passado, a partir do estudo de sedimentos, fósseis e núcleos de gelo, com estimativas do programa sobre as condições climáticas da época. O último período interglacial, ocorrido há 130 mil anos, foi o escolhido para a simulação. Verificada a eficácia do modelo, os pesquisadores resolveram adotá-lo para simular a temperatura do Ártico no ano de 2100. O programa revelou que este será o verão mais quente da região em 130 mil anos. O que preocupa é que na última vez que tais temperaturas foram verificadas, em 127.994 a.C., a Terra estava em pleno período de degelo. O nível do mar era até 6 metros mais elevado do que hoje. Para os cientistas, isso quer dizer que, daqui a menos de 100 anos, muitas cidades costeiras poderão sofrer alagamentos severos que causariam enormes danos materiais e financeiros, ou mesmo impossibilitariam a presença humana nesses locais. Novas tempestades tropicais e furacões, como Katrina, ocorrido em Nova Orleans, virão ainda mais fortes do que no passado. Só para a gente poder ler aqui o Aprenda Mais, já que ele fez o link com o furacão Katrina. Nós brasileiros somos realmente privilegiados, né? Estamos praticamente no centro da placa sul-americana, não sofremos com os abalos sísmicos, não temos vulcões ativos no território, né? E também não sofremos com maremotos, com tsunamis ou com furacões, né? Não da forma como os demais países do mundo costumam sofrer, por exemplo. Aqui no Aprenda Mais, a gente tem algumas informações sobre o furacão Katrina. Com ventos de mais de 280 km por hora, o furacão Katrina causou enormes prejuízos no litoral sul dos Estados Unidos, principalmente em torno da região metropolitana de Nova Orleans, em 29 de agosto de 2005. O furacão e a tempestade tropical que o acompanhou foram responsáveis por números terríveis. Mais de 1.000 mortos,
1 milhão de pessoas desalojadas e 2 bilhões de dólares em prejuízo. Vejam que a primeira parte aqui do texto, que está na página 100, ela está repleta, recheada de informações e dados científicos. Tia, quem consegue ter acesso a essas informações? Os cientistas, certo? São essas pessoas que realmente dedicam suas vidas ao estudo dos fenômenos naturais. Tia, e nós que somos leigos, né? Pessoas que não têm conhecimento científico adequado. Acabamos de fazer a leitura do texto e conseguimos compreender que o planeta está passando por um momento difícil, que a temperatura tem se elevado, que isso pode causar o derretimento das calotas, não é isso? E que a temperatura nos polos, que acaba influenciando o restante dos continentes, pode se modificar muito dentro de 100 anos, por exemplo. No caso, estamos em 2020, daqui para 2100 são apenas 80 anos. Né? Então, é o que eu falei lá no começo do capítulo a respeito das previsões para as futuras gerações. Se nós continuarmos tendo a mesma relação que nós temos hoje com o planeta Terra, a consequência é que as futuras gerações, infelizmente, terão bastante problema para viver aqui na Terra, para conseguir manter a vida humana aqui no nosso planeta. Página 101. Aí nós temos um tópico do artigo que diz o seguinte: agora ou nunca. Os pesquisadores são enfáticos ao dizer que o aquecimento global precisa ser combatido logo, antes que esses problemas climáticos se tornem irreversíveis. Ou seja, a previsão é de que chegue em um determinado momento em que o planeta Terra já esteja tão consumido, tão devastado, tão explorado, poluído, que não há mais como cuidar, que não há como mais reverter. Eles destacam que muitas das consequências do aumento da emissão de gases causadores do efeito estufa já são realidade. A temperatura superficial do Ártico, por exemplo, aumenta 0,5 graus Celsius por década desde os anos de 1970. Além disso, a área de sua camada de gelo tem diminuído 7,7% também a cada 10 anos. Certo? Então, nós temos aqui um texto que tem poucos parágrafos, bastante recheado, cada parágrafo dividido em períodos, cada período cheio de informações. Isso significa que o autor desse texto realmente teve o cuidado de fazer a pesquisa, teve o cuidado de estudar, teve o cuidado de fazer o planejamento para escrever esse texto. Porém, apesar de estar cheio de conteúdo científico, cheio de dados, estimativas, cálculos, a linguagem do texto é acessível. Esse é o ponto mais importante. O artigo expositivo, apesar de trazer um conteúdo bem elaborado a respeito de determinado tema, nesse caso do efeito estufa, ele não precisa ser um texto incompreensível. O grande público, a maioria das pessoas que pegarem o texto para ler, precisam compreender as informações que ali estão. A linguagem tem que ser clara, ok? Na página 102, eu vou fazer o comentário das questões do para discutir, para que não haja necessidade de vocês respondê-las no caderno, ok? Primeira questão: caso as previsões expostas nesse artigo se confirmem, para você, como será a vida na Terra no ano de 2100? Muito provavelmente, a vida será insustentável, né? As cidades costeiras, litorâneas, talvez já estejam inundadas, talvez já tenham até desaparecido do mapa por conta do nível de elevação dos oceanos, causado pelo derretimento das geleiras. A temperatura no planeta com certeza será bem mais alta. Então imagina as regiões que já possuem temperaturas na casa dos 40 graus, com a sensação térmica de 45 graus. Como a temperatura será nesses ambientes? Como que as pessoas, os seres humanos, conseguirão sobreviver nesses lugares? São ótimas perguntas, aliás. Segunda questão: será que diante dessas previsões alarmantes,
o ser humano encontrará alguma solução? Eu digo isso com plena certeza para vocês. Se os seres humanos estivessem com a mesma disposição, com a mesma vontade de reverter os danos causados pelo meio ambiente, da mesma forma que eles pensam no lucro, nós já estaríamos num ambiente sustentável. Nós não poderíamos, claro, reverter toda a exploração que o planeta já passou, mas pelo menos nós conseguiríamos manter o planeta estável e um local propício para que a vida continuasse, se os estudos, os investimentos fossem feitos na mesma proporção. Mas infelizmente nós ainda temos uma sociedade capitalista, consumista, que só pensa em atingir o lucro, atingir o poder, atingir o status. Enquanto isso, o nosso planeta vai morrendo aos poucos. Terceira questão. Os pesquisadores alertam para o fato de que o aquecimento global precisa ser combatido logo. Então, o que é possível fazer? Às vezes a gente imagina que quando se diz aquecimento global, eu só posso culpar a indústria. Eu só posso culpar os grandes polos industriais que retiram da natureza, que fazem isso e aquilo. Sim, você pode culpar, porque é a realidade. É verdade que esses grandes centros realmente consomem muitos dos recursos naturais que não são renováveis e isso vai acabar afetando o planeta de alguma forma. Mas você, na sua casa, também pode contribuir para que esse efeito de devastação seja o menor possível, desperdiçando o mínimo que você puder, evitando o consumismo, porque o consumismo exacerbado, ele leva a esse tipo de destruição. Quando a gente compra mais coisas do que realmente necessita, nós estamos contribuindo para que o planeta entre, em colapso. Quando você desperdiça alimentos, por exemplo, existem milhares de pessoas neste momento no mundo todo passando fome. Existem pessoas nesse momento na nossa cidade passando fome. Quando você desperdiça o alimento que poderia ser destinado para outra pessoa, você também está se tornando o culpado. Já pararam para pensar nessa possibilidade que nós somos culpados também no momento que desperdiçamos o alimento, porque aquele alimento em outras condições poderia servir para matar a fome dessas pessoas. Então, no nosso dia a dia, existem várias medidas que nós podemos tomar para fazer a nossa parte, que mesmo pequena, mesmo sendo uma parcela pequena daquilo que se pode fazer, é uma contribuição, é um fato positivo. Só o fato de você não estar destruindo já é positivo. E a última questão para discutir: o que você e sua família têm feito a esse respeito? Vocês têm consumido menos? Vocês têm desperdiçado menos? Vocês têm reciclado, por exemplo? Então, esses pensamentos, essas indagações eu deixo para vocês. Reflitam a respeito disso. Vamos, dentro das nossas possibilidades, fazer o que pudermos para ajudar o nosso planeta. Essa não é uma conversa só teórica, ela tem que ser prática. A gente precisa fazer no dia a dia ações que realmente possam contribuir para ajudar o nosso planeta como um todo, ok? Então, na página 102, nós chegamos na atividade, que é Desvendando os Segredos do Texto, que vai até a página 105, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam ter compreendido características do artigo e também do seminário. Qualquer dúvida que surgir, por favor, não hesitem, perguntem, não fiquem com as dúvidas guardadas para vocês, ok? Eu estou sempre à disposição. Até nossa próxima aula.